Primeiramente, quero agradecer muito por essa oportunidade, pelo convite do Coronel Ivan e da Marina para estar aqui falando com vocês. Eu não tenho a menor pretensão de ensinar nada, muito pelo contrário, o meu papel aqui é só compartilhar um pouco da minha história e dos meus aprendizados, né? Sou engenheira, então não tenho nenhuma formação psicológica, nada disso, mas sou uma profunda estudiosa sobre mim mesma, né? Então, esse eu acho que é a minha principal missão, é a cada dia aprender um pouco mais sobre mim. E aí, falando de jornada, né? O Coronel Ivan até me perguntou, mas que jornada, né? A nossa vida já é uma jornada, desde o momento que a gente nasce. Só que no momento em que momento que a gente acorda, desperta para algo mais profundo sobre o significado da nossa vida? Na maioria das vezes, é nos momentos mais difíceis, né? Tem aquela frase padrão que a gente conhece, que a gente tem dois caminhos a seguir, o amor ou a dor. Mas a gente sempre, por teimosia, escolhe o caminho da dor. E não foi diferente comigo, né? Então, a minha jornada, ela começou quando eu saí de uma posição de diretoria de uma multinacional. Eu estava passando por um momento muito difícil de assédios, muito pesados, depois de mais de 20 anos de empresa. E aí eu optei em negociar minha saída. Só que eu também era a única provedora dos meus filhos, na época, né? Então, foi uma decisão muito desafiadora para mim. Decidi sair de uma empresa, né, sem saber o que estava me esperando. Mas, naquele momento, eu digo, esse livro eu começo falando dele quando a vida me parou. Porque aí, de repente, eu tinha 300 e-mails para responder, trocentas reuniões, trabalhava de segunda a segunda, e, de repente, eu parei. Não tinha e-mail para responder, não tinha ligação para atender. E foi dali que eu comecei a prestar mais atenção em mim. Então, a minha jornada começou em 2013. E foi interessante porque eu saí numa segunda-feira, eu negociei minha saída, né? E, na terça, minha mãe foi diagnosticada com câncer. Então, assim, nada é por acaso, né? Eu pude dedicar a minha mãe aí durante 6 meses no tratamento dela e depois voltar ao mercado, enfim, continuar a minha trajetória. Mas a vida me parou. E, graças a essa parada, eu pude seguir com a minha caminhada e com a minha jornada. E em que momento eu decidi escrever esse livro? Foi num momento, e aí sim, foi um momento de maior dor da minha vida. Eu estava comentando há pouco. A pandemia foi desafiadora para todos nós. A maioria de nós perdemos muitas pessoas, né? Eu perdi vários amigos, parentes. Mas eu perdi também o meu marido, a minha mãe e o meu sogro. Tudo num intervalo de menos de 10 meses. E eu sempre usei a escrita para trabalhar a minha dor, as minhas emoções. E, naquele momento tão profundo que a gente estava isolado, não podia estar com ninguém, não podia fazer nada, não podia ser acolhida, nem acolher, eu usei a escrita para o meu conforto, para o meu acolhimento. E foi nesse processo que eu exercitei da forma mais profunda o auto-amor. Porque só estava eu e meus filhos em casa, claro que os amigos à distância e tudo, mas, assim, se não fosse eu me acolhendo, eu manifestando todo o amor que eu nem sabia que eu tinha por mim mesmo, certamente não poderia estar aqui conversando com vocês hoje sobre esse tema. Então, é isso. Então, a nossa vida não é simples, não é fácil, é de muitos desafios, mas é de muitos aprendizados também. Há 4 anos atrás, eu jamais imaginaria estar aqui falando com vocês sobre esse assunto, porque eu estava muito envolta a muita dor. Mas, como diz o Chico Xavier também, né, tudo passa, e o mais importante é como a gente enfrenta a nossa caminhada, as nossas dificuldades. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, não precisam me responder, mas reflitam. Quem é a pessoa mais importante na vida para vocês? Vou dar aí
alguns segundos. Não precisam responder, tá? Guardem só a resposta e depois a gente volta a conversar. E aí, esse processo da jornada, do despertar, ele é um processo que a gente começa em busca do nosso autoconhecimento, tanto na nossa questão emocional, espiritual. Gente, pode parecer brincadeira, mas assim, o quanto que a gente se conhece profundamente, o quanto que a gente se conhece ou enfrenta as nossas sombras, os nossos traumas. A gente passa por momentos e situações em que a gente, até para sobreviver mesmo, a gente precisa bloquear, blindar, né? Então, por exemplo, nesse livro eu começo contando a minha trajetória desde criança, né? Então, eu sofri abusos com parentes dos meus pais, ainda criança, mas que eu precisei bloquear, senão eu não conseguiria sobreviver. Até porque os parentes continuavam frequentando a casa. Então, foi com quase 40 anos que, depois de muita terapia, as memórias surgiram sobre essas questões. E, fora isso, muitas outras coisas que todos nós passamos. Eu estou aqui dando exemplos, porque eles estão citados no livro. Mas, assim, aí você entende, por exemplo, que eu sempre fui uma pessoa muito difícil de me relacionar. Eu sempre fui uma pessoa muito difícil de confiar no outro. E aí, quando você olha para o abuso lá da infância, isso justifica muita coisa, que você não tem consciência, mas a informação está lá com você, né? Então, outra coisa também que a gente começa a aprender, e isso eu estudo muito, inclusive na própria física quântica, as doenças que a gente tem, na maioria das vezes, a gente que provoca. Claro que tem questões genéticas e tudo, mas o fator emocional ele é muito relevante nas doenças, né? Então, a gente não tem consciência disso, mas, às vezes, uma raiva não trabalhada, uma mágoa não tratada, isso pode até gerar câncer. No livro, eu também compartilho que eu fui diagnosticada 3 vezes com câncer de mama. E tive a graça, né, de ser só um susto, vamos dizer assim. Eu não cheguei a fazer tratamento em nenhum das 3 vezes que eu fui diagnosticada, mas fui submetida a cirurgias espirituais. Eu sou espírita, kardecista, e fui merecedora da cura, né, para quem acredita, nas 3 vezes. E uma vez eu estava num congresso, o primeiro Congresso Internacional de Ciência, Consciência e Espiritualidade, com mais de 2.000 médicos na plateia. E tinha um médico alemão que ele escreveu o livro A Doença como um Caminho. E ele falava isso, que toda doença ela vem para nos ensinar, para mostrar algo que precisa ser visto, ser ressignificado, para que então possa ser curado. E aí eu fiz uma pergunta para esse médico. E eu falei assim, olha, tudo bem, você diz que a gente provoca a nossa doença, mas que a gente também cura. Eu recebi 3 vezes diagnóstico de câncer e 3 vezes eu curei. O que foi que eu ainda não aprendi? Né? Porque eu tenho doença, eu curo, e volto, eu curo, eu volto. O que eu ainda não aprendi? E aí ele refletiu bastante. Ele não quis entrar no mérito de como foi a minha cura e tal, mas, no final, ele disse algo que a plateia inteira ficou frustrada, mas que, para mim, fez todo sentido. Ele falou assim, a sua questão é a fé. Toda vez que a sua fé fica abalada, você adoece. Aí vem a doença, aí você começa a fortalecer a sua fé de que você vai obter a sua cura, aí vem sua cura. E aí, depois, enfraquece a sua fé de novo e vem a doença. E aí, quando eu olho na linha do tempo, todas as vezes que eu recebi esse diagnóstico, de fato, a minha fé estava bem enfraquecida. Os médicos que estavam na plateia, no intervalo, vieram falar comigo e perguntaram quão frustrada eu fiquei com a resposta do médico. E eu respondi que ele respondeu exatamente o que eu precisava ouvir. E é sobre isso. E aí, assim, isso aqui é só
possibilidades, né? Na física quântica a gente também aprende que são infinitas as possibilidades para tudo na vida, né? Então isso aqui não é um roteiro, não é um guia, é só um convite para a gente refletir, né? Então todo despertar ele inicia com um chamado, né? Seja uma perda, e assim, quando a gente fala perda, eu acho que é importante a gente, até na questão do luto também, a gente considerar que tudo que remete à perda não deixa de ser um luto também. Então, às vezes, a perda de um emprego, um divórcio mal resolvido, perda de entes queridos, enfim, perda da casa, né, dívidas, perda de uma empresa, tudo isso é considerado um luto e pode ser considerado também um chamado. No meu caso específico, como eu falei para vocês, o meu chamado foi quando eu saí da empresa. E, imagina, de 24 horas de trabalho, passei para 0, e eu olhava assim e falava, gente, o que eu faço agora? Olho para mim, né? Então, foi isso que eu fiz. E aí a gente começa a ir em busca do autoconhecimento. E como é que a gente faz esse processo? Primeiro, eu passei a prestar muita atenção em mim. Até assim, quando eu sinto uma dor, alguma coisa incomodando... Enfim, existem muitos estudos sobre isso, gente. Assim, até, por exemplo, se você tem uma reação alérgica de pele, tem estudos que diz que provavelmente você encontrou com alguém que te incomoda, que te irrita, e aí você tem uma irritação na pele. Então, todas essas atenções, eu particularmente passei a estudar muito. Estudei muito física quântica, o Dr. Amit Goswami, ele é físico nuclear. Professor durante anos de física nuclear nos Estados Unidos. E ele, hoje ele tem, acho que quase 80 anos, e quando ele estava com mais de 40, ele parou e pensou assim, poxa, eu estudei tanto para fazer bomba nuclear, será que é só para isso que serve o meu conhecimento? E foi então que ele decidiu ir mais a fundo, trazendo todo o conhecimento dele de física quântica, para a espiritualidade. Então, ele tenta falar de espiritualidade com um cunho totalmente científico, né? Inclusive, reza a lenda que ele tem fórmulas matemáticas comprovando reencarnações ou qualquer outros fenômenos espirituais, inclusive. Mas, assim, ele nos mostra muito essa questão da visão quântica, dessa coisa de tudo quando a gente avalia, tudo que a gente passa, a gente tem que ver quais são as possibilidades. Quando a gente está no lugar do observador, porque, por exemplo, qual é a verdade? Né? Eu estou aqui falando para vocês, ela pode estar me vendo de um jeito, ela de outro, e qual é a verdade? A verdade é de cada um, a verdade é de cada observador sobre o mesmo fato quando ocorre. Então, nesse caso específico, a gente tem que passar a ser o observador de nós mesmos, né? Em vez de olhar mais para o outro, olhar para a gente. Então, por exemplo, quando alguém te incomoda, alguém te irrita, a questão não é sobre esse alguém, é sobre você. Por que essa pessoa está te incomodando tanto? O que ela te lembra? O que ela te remete para te incomodar dessa forma tão profunda? Então, quando a gente começa a perceber que nada na vida é sobre o outro, e sim sobre a gente passa a se conhecer melhor. E aí, a fase mais desafiadora, e eu sempre falo assim, às vezes as pessoas me perguntam, o que é preciso para eu começar a busca pelo meu autoconhecimento? Aí eu respondo, coragem. Tem que ter muita coragem, seja através de terapias, enfim, né? Por que coragem? Porque você está realmente disposta a olhar para as suas dores, a olhar para os seus traumas, a olhar para as suas questões que suas sombras, porque também é isso, né? Aí você começa a ter que admitir que você não é perfeito, que você também faz coisa que não é muito legal. E por que você faz isso? Por que você agride o outro? Por que, né? Enfim, então você começa a ter que olhar para situações suas que você passou também uma vida tentando esconder, por uma questão também de sobrevivência, de convivência na sociedade, enfim, uma série de fatores. Então, gente,
É preciso ter coragem, mas também é muito importante dizer que nunca é tarde para a gente dar esse primeiro passo. E aí, quando a gente começa a esse processo todo de autoconhecimento, de reconhecer as sombras, então, por exemplo, eu já sei que determinada situação me gatilha e me deixa agressiva. Então, o que é bom nesse processo eu saber disso? Porque naquele momento que eu sinto que eu vou ficar agressiva, eu já sei, eu já me controlo, eu já evito, eu já observo. Antes, a gente faz muito de forma involuntária, né? Quando a gente vê, já xingou, já fez, aconteceu. E não, agora eu já sei que quando aquela pessoa age daquela forma, ela gatilha alguma coisa em mim que não é legal. Então, eu já sei que ela vai gatilhar, então eu já fico mais atenta para que eu não faça nada que não seja legal para mim. E, com isso, é um processo, não tem um tempo. Se vocês perguntarem, mas e aí, concluiu sua jornada? Estou longe ainda. Ainda falta muito chão ainda para a minha jornada. Mas eu já curei muitas feridas. Eu já curei muitas coisas. E aí é que nem aquele efeito cebola, sabe? A gente vai tirando as cascas. Eu ainda estou tirando as cascas, mas já estou mais próximo do miolo do que já tive antes. Mas é legal quando a gente começa a reconhecer o amor que a gente tem pela gente mesmo, né? Então, por exemplo, eu adoro sair, viajar, às vezes sozinha, e me descobri em uma companhia muito legal. Antes eu não tinha esse hábito, né? Então, não, mas é porque você é sozinha, porque seu marido morreu. Não, porque eu tenho filhos, eu tenho amigos, eu tenho tudo, mas às vezes eu me descobri ser uma pessoa bacana, assim, para mim. Então, se eu sou uma companhia para mim, ou se eu me tornei uma companhia boa para mim, é muito mais fácil eu me tornar uma boa companhia para qualquer um. Mas antes eu preciso ser uma companhia boa para mim. Senão eu não vou ser uma boa companhia para ninguém. E, com isso, isso nos ajuda e nos convida a uma expansão maior da consciência, né? E aí a gente começa a entender que a vida não é só a matéria, que a vida não é só isso aqui, né? Não é só trabalhar, pagar conta, que a gente precisa entender muito mais o porquê que a gente está aqui. Existe uma palavra que está muito jargão, que é o propósito. Enfim, a gente pode usar qualquer outra palavra. Mas, assim, para quê? Para que a gente está aqui, nesse momento? Né? Tá bom, tivemos filhos, criamos, servimos a pátria, trabalhamos. Mas será que é mesmo só isso? Né? Será que, no final dessa jornada, quando a gente chegar onde tiver que chegar, cada um dentro da sua crença, e alguém perguntar, você foi feliz? Será que a resposta vai ser fácil responder? Mas será que... Aí pergunta assim, você foi bom? Não, eu fui, nossa, eu ajudei muita gente, eu ajudei não sei o quê, eu criei meus filhos, eu fiz... Não, você foi bom para você? O que você fez de bom para você? Porque essa é uma pergunta desafiadora. Ser bom para os outros é até fácil. Mas será que a gente é bom para a gente mesmo? E aí, eu vou falar um pouquinho das relações, sem querer roubar o tema da próxima palestra. O melhor lugar para se autoconhecer é dentro de um relacionamento. É através dos filhos que a gente se conhece mais, porque eles estão sempre apontando o dedo para a gente. É através dos pais que a gente se conhece mais, porque eles vão trazendo também, apontando feridas. É através do marido, da esposa, que a gente se conhece mais. Eu brinco que eu falo assim, é muito fácil ser monge no Tibete. Você fica lá em cima da montanha, rezando todo dia, ninguém te enche o saco, ninguém te provoca. Assim é fácil. Difícil é você manter essa paz, esse controle, com tudo à sua volta te provocando.
E aí sim que você sabe, de fato, quem é você, né? Com todos os desafios que rondam o seu entorno, o seu dia a dia. Então, assim, não tem, para mim, lugar melhor de se autoconhecer que não dentro das relações dos colegas de trabalho. Porque também tem isso, né? Tem pessoas que é uma coisa para a família, outra coisa no ambiente de trabalho. Então, por que essa pessoa não consegue ser a mesma em todos os ambientes que ela circunda? Então, tudo isso são ferramentas extremamente importantes e que só faz a diferença quando a gente está nas relações. Só vou falar disso. E aí, quantos sims a gente dá para a gente? Hoje, eu brinco que eu falo assim, depois que a gente faz 50, eu já tenho 56, né? Então, é tão bom, né? Porque aí a gente não está mais muito preocupado com o que os outros pensam, então fica tudo mais fácil. Mas, hoje em dia, eu exercito muito isso de uma forma muito consciente. E isso não é egoísmo, não, tá? Muitas vezes a gente dá sim para o outro e a gente não percebe que está dando não para a gente. Então, quando alguém te pede alguma coisa e que você dá um sim, mas esse sim não é um sim para você, é algo que você não acha que era legal fazer, mas você gosta muito daquela pessoa, ela está precisando e tal, não faça. Porque essa conta depois fica muito cara para você. Agora, quando é um sim que você dá para você e para a pessoa, nossa, isso tem uma potência, isso tem uma força, porque, no final, as duas pessoas saem ganhando, né? Então, enfim, vou dar um exemplo bobo. Eu presto muita atenção nos sims quando eu dou. Mas, ano passado, evento de família, eu não queria ir. E encheram o saco, falaram, não, é importante a sua presença e tal. Era uma apresentação de teatro. E era uma terça-feira, era tarde, eu estava cansada, tinha que acordar cedo no dia seguinte, enfim. E aí eu fui. Só que eu não sabia que o espetáculo ia durar 3 horas. Tipo assim, ia acabar meia-noite numa terça-feira. Aí eu falei, bem, vou ficar só até o intervalo, porque eu tenho que voltar para casa e dormir, né? E aí fui, fiquei até o intervalo, parabenizei lá o membro da família, tirei foto e fui embora. Isso foi mais do que motivo para no dia seguinte ter briga na família. Porque eu não fiquei até o fim, porque eu não respeitei, porque isso, porque aquilo. Ou seja, se eu não tivesse ido, eu não teria tido problema, porque o problema ia acontecer de todos os jeitos, entendeu? Então, é muito sobre isso. E a gente não tem esse hábito de dar sim para a gente. Em outras palestras que eu já fiz, eu pergunto assim, vocês costumam dizer sim? Aí todo mundo, sim, sim. Eu falo, mas para vocês? Aí todo mundo fica calado, né? Quais são as nossas prioridades? Será que dentro da nossa lista de prioridades a gente se enquadra, a gente se encaixa? Será que, se a gente for fazer uma lista mental agora, a gente está no primeiro, segundo lugar da nossa lista? Ou a gente está pensando na esposa, no marido, nos filhos? Essa semana, eu estava conversando com o Coronel Ivan, um amigo desabafando comigo, falou assim, eu não consigo ser feliz quando minha mulher não está feliz. Ele falou até que tem uma frase em inglês, mulher feliz, eu estou feliz, vida feliz. Mulher feliz, vida feliz, né? E aí eu falei para ele, nossa, olha o peso e a responsabilidade que você está dando para a sua mulher. Primeiro, que você não é responsável pela felicidade dela. E segundo, que você não é feliz, né? Porque se a sua felicidade depende da felicidade dela, você não está fazendo o principal para você mesmo, que é tentar ser feliz, independentemente de quem está à sua volta, né? Então, a gente, às vezes, não percebe o quanto que a gente vive em função exclusivamente dos outros. Não é que a gente não tenha que viver em função dos outros, mas a gente não pode se esquecer. Esse é o principal convite nesse meu processo, nessa minha reflexão. E quem é a pessoa que eu mais julgo e critico? Né? Normalmente,
a gente é muito mais cruel com a gente mesmo, né? Nos julgamentos, nas críticas, nas cobranças, nas intolerâncias. E quanto que eu permito fazer coisas boas para mim, que realmente me façam bem, que me tragam paz, que me tragam tranquilidade, alegria, satisfação. E quem é a pessoa mais difícil para eu perdoar? Né? Às vezes, um filho, um amigo faz alguma coisa que a gente tem muita dificuldade, mas a gente releva. E está tudo bem, perdoar é super bom, porque perdoar, quando a gente perdoa, não é para a gente esquecer, mas é para a gente se livrar de um veneno que a gente carrega. Então, está tudo bem perdoar. Só que quão difícil a gente... quanta dificuldade a gente enfrenta de nos perdoar por coisas que a gente carrega uma culpa uma vida inteira. Quantas culpas a gente carrega que a gente é incapaz de relevar, como a gente faz para os outros? E qual é a minha melhor companhia? Se eu pudesse escolher alguém para passar um dia inteiro comigo, quem eu escolheria? E aí, usando a frase da próxima palestra, Sócrates já dizia, conhece-te a ti mesmo. E Jesus dizia, amar o próximo como a si mesmo. E ontem eu estava tomando banho, eu sempre penso muito nessa frase, né? Eu fui criada, eu sou espírita kardecista desde criança, porque meu pai era kardecista. Se você parar para pensar, a maioria das pessoas, elas ficam só no amar o próximo. Não, a gente tem que amar o próximo, não, a gente tem que fazer as coisas porque tem que amar o próximo. Só que a gente esquece que a frase é como a si mesmo. Então, se você não se ama de verdade, será que você é realmente capaz de amar o outro? Porque o que Jesus disse foi isso. Amar o próximo como a si mesmo. Então, isso também eu acho que é uma grande reflexão para as nossas práticas diárias. E aí, enquanto eu escrevi esse livro, essa frase que também Jesus disse, né, conhecereis a verdade vos libertará, ela ecoava muito em mim, nas minhas reflexões, porque como eu fui criada em colégio de freiras, o que nos ensinava é assim, não se deve mentir. Jesus já dizia, não se deve mentir. Então, eu não mentia. Eu posso omitir, mas mentir, não minto mesmo. Até porque minha cara, quem me conhece, sabe que eu estaria mentindo. Mas aí, durante todo esse processo, principalmente quando eu escrevi esse livro, o que eu entendi? Né? Que verdade é essa que vai me libertar? É a minha verdade. Entendeu? De quem eu verdadeiramente sou. Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei quais são minhas sombras, se eu não sei quais são os meus gatilhos, que verdade é essa que eu vou viver? Se eu preciso, na sociedade, na vida que a gente leva, a gente carrega máscaras o tempo todo, gente. E assim, isso não é demérito, não, isso é todo mundo. Só que, até para sobreviver, para ser amado, a gente quer ser amado. Se for perguntar para todo mundo, a gente quer ser amado, a gente quer ser aceito desde criança, pelo pai, pela mãe. Então, às vezes, a gente se comporta como nosso pai, nossa mãe quer que a gente se comporte, mas não necessariamente é como a gente é. E tudo isso a gente faz para, no final das contas, no final do dia, a gente só quer uma coisa, que é ser amado. E aí, quando a gente reconhece quem verdadeiramente somos e gostamos do que somos, com virtudes e defeitos, luzes e sombras, aí a gente está livre para sermos quem somos. E aí essa verdade nos liberta.
Essa, para mim, foi a minha conclusão. Tá? Não estou dizendo que essa é uma verdade, mas essa, para mim, foi a minha verdade e o resultado de muita reflexão sobre essa passagem na Bíblia. E aí, falando de perdão, né, o perdão, ele liberta. Né, aquilo que eu falei. Quando a gente não perdoa, é como se a gente estivesse tomando doses homeopáticas de veneno diariamente. Só que a gente precisa entender que a primeira pessoa que a gente tem que perdoar somos nós mesmos. Né? Então, assim, dando um outro exemplo aqui, né? Às vezes a gente, como eu também sou consteladora, a gente tem um outro olhar para a visão sistêmica, familiar. Mas, por exemplo, quando uma criança, quando uma mãe ou um pai trata mal uma criança, maltrata uma criança, vocês acham que a criança fica com raiva de quem? Do pai que maltratou, da mãe que maltratou? Dela mesma. Vocês entendem quão difícil é para a gente nos perdoar? Porque a gente fica com raiva da gente pelo mal que os outros nos fazem. Então, é muito difícil esse lugar de perdão quando o perdoado somos nós. E aí, a cura, o perdoar é um ato de cura. É um ato também muito grande de libertação. Porque, gente, a gente carrega muita corrente ao longo de uma vida. Muitas correntes. E o crescimento. Através do perdão, a gente abre espaço para avançar, para crescer, para ressignificar as nossas dores. E aí, falando do poder do auto-amor, né? Quando a gente está bem com a gente fica forte, a gente ocupa esse lugar de potência e fica mais leve, porque os desafios eles sempre vão surgir. Né? Esse negócio de que a gente vem aqui de passeio, isso não existe. Então, assim, os desafios eles sempre vão surgir. A aceitação ela é fundamental no processo para que a gente possa se perdoar genuinamente, com compaixão. E, obviamente, quando a gente fala de auto-amor, a gente não fala somente das questões emocionais, nem espirituais, enfim, mas a gente fala também das questões físicas, da saúde, né, do autocuidado, da alimentação, de tudo aquilo que a gente possa fazer para o nosso bem-estar como um todo. Porque nós somos isso, né? Nós somos tudo. Nós somos matéria, nós somos espírito, nós somos tudo. Então, a gente precisa estar trabalhando em todos os aspectos. E aí, por onde nós poderíamos começar? Gente, não importa a nossa idade. A nossa criança está sempre dentro de nós. Ela não envelhece. E aí, no meu processo de autoconhecimento, né, com terapias e tudo, aonde a gente sempre começa? Na nossa criança. Nos desejos, nas frustrações, nas sensações de não ser amado, né, ou nos ciúmes de irmãos, enfim, tudo começa na criança. Né? E aí, eu trabalhei muito a minha criança, durante muitos anos. Só que o que eu aprendi? Que a nossa criança ela precisa ser alimentada o tempo inteiro. Então, eu fiquei um tempão trabalhando a minha criança, perdoando a minha criança, cuidando da minha criança, acolhendo a minha criança. Aí, falei, agora a minha criança está legal, posso seguir minha vida. Aí, ano passado, eu decidi voltar para a terapia. E aí, primeira sessão, a terapeuta, sua criança está pedindo isso. Eu falei, gente, mas eu já trabalhei minha criança. Ela falou assim, não, mas a criança precisa ser olhada e cuidada o tempo todo, porque ela está lá, ela está aqui. Né? Ela vai estar sempre aqui. Então, me convidaram outro dia, já tem um tempinho, fazer uma matéria sobre mulheres na tecnologia. Né? E aí eu terminei o texto, um parágrafo, eu conversando com a minha criança. E qual era o sonho da minha criança? Ser astronauta. Só que no meu tempo não rolava. Mulher e brasileira não tinha espaço para ser astronauta. Mas eu trabalho com satélite, minha empresa é de satélite. Então, eu dei um jeitinho,
de atender um sonho da minha criança, né? Então, é isso, sabe? O que a sua criança gostava de fazer? Ah, mas, poxa, você hoje já tem mais de 50 anos, você vai fazer isso só porque... Vou, me faz bem, eu sinto falta, é um lugar que me traz muita alegria. Então, a minha criança ela vai estar sempre aqui comigo. Eu preciso alimentá-la, para que eu fique bem também. E aí é isso, né? A cura ela não é um processo linear, não é rápida, não é fácil, é muita coragem, é muitos altos e baixos, mas é muita compaixão para a gente mesmo. E aí, assim, eu vou trazer aqui, no livro eu detalho mais, mas o meu marido, o André, ele era engenheiro também, engenheiro químico, e ele não acreditava em nada. Então, vocês imaginam, eu que acreditava em tantas coisas, ele nada, e a gente fez um casal perfeito. Só que aí ele teve o câncer, né? No auge da pandemia. Então, ele não pôde receber visitas, ele não pôde ver ninguém, ele teve que ficar totalmente isolado. Ali começou o despertar dele. Do diagnóstico ao óbito foram 4 meses. E aí, teve uma palestra que eu fiz, falaram assim, mas ele não se curou. Aí eu falei, será que não? Porque ele passou por um processo tão profundo de autoconhecimento, ele, sabe assim, ele foi fundo nos traumas, nas dores, a gente conversava muito no hospital sobre coisas que ele nunca tinha falado, ele passou a rezar muito, passou a acreditar em coisas que ele não acreditava. Então, assim, ele ficou muito resignado com a doença, em momento nenhum ele ficou revoltado. Então, será que não? Será que não teve uma cura ali? Será que, assim, foi tarde o processo de autoconhecimento dele? Então, aquilo que eu falei, nunca é tarde, sabe? Nunca é tarde para a gente ter o despertar, nunca é tarde para a gente olhar para as nossas questões. E, com certeza, ele partiu muito melhor do que ele já tinha sido até aquele momento. Então, eu acredito muito na cura, não digo total, mas assim, eu senti muita compaixão, eu senti muito alto amor no processo dele, ele por ele mesmo. Isso também, para mim, foi um grande aprendizado. Esse segundo livro, ele veio por conta do primeiro, eu fui convidada para escrever esse livro, que é um projeto que acontece no Recreio dos Bandeirantes, que era uma área abandonada, uma área de muitos hectares, e que o mercado imobiliário estava querendo ocupar, mas era uma reserva ambiental. E aí uma arquiteta, pessoa física, querendo proteger essa área, decidiu adotar esse espaço como pessoa física. Ela foi na prefeitura, conseguiu os trâmites legais e adotou o espaço. Quando chegou a pandemia, a ONU fez um projeto mundial de reflorestamento em homenagem às pessoas que morreram durante a pandemia, e ela decidiu replicar esse projeto aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes, e aí houve o plantio de árvores, né? Então, nesse bosque, foi dali que eu conheci ela, eu plantei uma árvore para minha mãe e para o meu marido, né? Só que o que acontece? O lançamento desse livro foi em 2022. 2022. Não, 2022? 2022. A gente decidiu fazer um evento bem legal de lançamento desse livro. Esse livro ele compartilha histórias de pessoas que morreram durante a pandemia e desmistificando muito do que se acredita que só eram idosos, pessoas doentes. Não eram, tinham crianças. Teve um casal que estava grávido e os dois morreram. Os dois estavam internados, os dois estavam entubados, tiraram o bebê um dia antes da mãe falecer, e no dia seguinte o pai faleceu. Então, assim, são muitas histórias que a gente optou em fazer esse livro para deixar registrado, para que a gente nunca esqueça do que aconteceu, e também para a gente nunca esquecer que não são números, são pessoas. Mas foi muito assim, um propósito muito de conscientização mesmo esse projeto.
E aí tem o André Trigueiro, que, por ser uma questão ambiental, ele fez o prefácio. Tem a doutora Margarete Dalcomo, que foi a médica especializada que acompanhou todo o processo da pandemia, ela escreveu um capítulo. Então, como tinham pessoas renomadas para a composição desse livro, a gente decidiu fazer um lançamento à altura. Então, a gente fez na Cidade das Artes, com mais de 700 pessoas, principalmente familiares. E por que a gente fez dessa forma? Porque as pessoas que morreram durante a pandemia não tiveram velório. Né? Então, as famílias não puderam se despedir. E aí, a gente precisou fazer esse evento como uma maneira de compensar por todos os velórios que não puderam ser feitos de uma única vez. E por que eu trouxe esse tema desse livro? Porque foi nesse processo do plantar que a gente foi transformando a dor em algo muito positivo, que foi o reflorestamento. Hoje é um bosque lindo, as pessoas vão para fazer piquenique, a fauna, a flora toda voltou para esse lugar. E a gente precisou ressignificar o luto. Então, eu digo que esse processo do bosque também foi um profundo exercício de autoconhecimento. Né? Foi um profundo exercício de auto-amor. Porque as famílias que vão lá hoje, elas vão lá cuidar da árvore como se fosse o ente querido. Né? Recentemente eu estive lá, a árvore da minha mãe está enorme. Eu falei, gente, eu achei que só os meus bisnetos iam ficar na sombra da árvore, já tem chance da gente fazer um passeio e ficar embaixo da árvore fazendo sombra da árvore da minha mãe. Então, assim, são ações, eu só trouxe isso como um exemplo, porque a gente pode pensar assim, mas autoconhecimento, o que é? Eu tenho que ir para um terapeuta, eu tenho que... O que é isso? Eu falei, gente, é só a gente estar no lugar de observador da gente mesmo, no nosso dia a dia. Não precisa muito mais que isso. Mas você quer se aprofundar? Faz uma terapia, sabe? Enfim, busque obras sociais, vocês certamente aqui devem ter isso também, porque é assim que a gente consegue... lembra, o melhor lugar para a gente se autoconhecer é nas relações, seja elas quais forem. E aí, eu trago sempre a questão da fé e da espiritualidade, porque a fé, para mim, é o meu principal pilar. Né? A minha jornada ela não passaria se não fosse por esse processo da fé, que ela não é sempre fortalecida. Tá? Eu tenho meus altos e baixos, mas toda vez que eu estou no baixo, eu volto rápido, porque eu não quero ter outro diagnóstico. Né? Então, rapidinho eu fortaleço, mas não é uma questão contínua. Mas eu sei da relevância da fé na minha vida. A espiritualidade, a gente não tem como se basear só em acreditar que o mundo é só isso aqui, né? Ou que a gente está aqui só para pagar conta, para criar filho, enfim. E o equilíbrio, né? O equilíbrio na vida é tudo, né? Tanto na vida material, na vida espiritual, na vida emocional, a gente tem que estar sempre buscando o equilíbrio. E aí eu volto e pergunto, depois disso tudo dito, quem é a pessoa mais importante na vida para vocês? E aí eu pergunto, vocês mudaram a resposta? E quem é a pessoa mais importante para vocês? É isso mesmo. Porque, gente, você é luz, você é transformação e você é amor. Nunca esqueçam isso. Cada um... eu vou falar uma coisa aqui que podem vocês não acreditarem, está tudo bem, tá? Mas, durante o meu processo de luto, por eu ser espírita, eu tive a oportunidade de receber mensagens psicografadas do André. E uma vez ele disse uma coisa para mim que foi muito legal, que está no livro. Nós todos somos anjos, uns dos outros. Só que muitas vezes a gente não desperta para isso. Então, ninguém passa na nossa vida por acaso, sabe? Nem que seja para fazer da nossa vida um inferno. Mas ainda assim tem um propósito para que a gente se torne uma pessoa melhor. Então, nunca esqueçam isso, tá? Somos todos anjos.
E aí, para fechar, pegando aqui o jargão de uma música do Gonzaguinha, que reflete muito o resumo de tudo que eu aprendi nesse meu processo, eu apenas queria dizer a todo mundo que me gosta, que hoje eu me gosto muito mais, porque eu me entendo muito mais também. Obrigada.